A gente vai continuar na nossa série Cristo é Suficiente. E eu, na verdade, eu queria partir de um lugar onde o Gustavo finalizou na semana passada. O Gustavo falou sobre a presença do Senhor, né? E ele falou sobre como a presença muda tudo, né? E eu fiquei com essa frase e o Senhor, o Espírito Santo começou a me conduzir e me encorajou sobre falar sobre essa mudança, sobre tudo que muda, né? Vocês, só para relembrar, né, o que o Gustavo falou, o povo de Israel, eles tinham sido destruídos, né, pelos filisteus, e eles levaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor. E aí a Arca da Aliança começou a gerar problemas para os filisteus, e eles mandaram a Arca de volta, certo? E aí quando a Arca volta, aquele povo reconhece a presença do Senhor, e todo o ambiente é mudado. Então eu quero começar daí. A presença muda tudo. Quando a presença do Senhor se estabelece, tudo muda. Estou errado? Agora não, foi muito. Aí. Então eu quero começar daí. Quando Jesus chega, tudo muda. Mas o que é tudo? O que é tudo? Sabe, quantos entendem que o tudo, ele acaba se tornando genérico? Quando você diz tudo, é porque de fato, você não sabe nomear exatamente o que significa cada coisa, né? E eu queria começar a partir daí. O que mudou? O que é tudo que mudou quando Jesus nos encontrou? Encontrou a mim e encontrou a você. Lá em Lucas 19:10, olha o que Jesus vai dizer. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu trouxe várias versões, porque cada uma delas traz algo diferente. E eu queria compartilhar isso com vocês. Na Almeida Revista e Corrigida, ele fala o que se havia perdido. Na Nova Versão Internacional, ele fala o que estava perdido. Na Nova Versão Transformadora, veio buscar e salvar os perdidos. Na Almeida Revista e Atualizada, ele veio buscar e salvar o perdido. E na Nova Tradução na linguagem de hoje, ele veio salvar e buscar quem estava perdido. Vocês entendem as diferenças aqui? No original, essa expressão, ela é... Eu posso errar aqui, me perdoe pela... pronúncia no grego, não sou especialista, tu apololos, que significa aquilo que estava perdido. Aquilo que estava perdido. Não é interessante que Jesus não tenha utilizado a palavra quem estava perdido, mas aquilo que estava perdido? O que significa isso? Significa então que Jesus não salvou quem estava perdido? Não, né? Quantos sabem que aquela cruz ali significa a minha salvação? Jesus veio para me salvar. Ele me salvou, Ele me deu uma nova vida. E Ele veio para salvar quem estava perdido também. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que
Ele não veio só para te dar a salvação. A salvação é um ponto de partida. A salvação é só o começo. O que Jesus veio buscar e salvar é muito mais amplo do que simplesmente salvar você. Quantos estão comigo aí? Ele veio te salvar. Mas não é só isso. O quem estava perdido é igual à salvação. O tudo que estava perdido é igual ao reino de Deus. Não sei se você consegue entender isso, mas o Senhor te salvou como uma forma, o pastor acabou de ler o Salmo 73 aqui, como uma forma de te conduzir para um destino, como uma forma de te trazer para o reino dele, para que a partir deste momento em que você é salvo, agora você nasceu como filho, faz parte da família de Deus e, portanto, está num novo reino, que é o reino de Deus. A mensagem pública de Jesus era sobre o reino. E a salvação era a forma de ter acesso a esse reino. Eu fiz algumas pesquisas e para ver qual era o tema mais recorrente de Jesus nos evangelhos. E adivinha sobre o que Jesus falava? Sobre o reino ou sobre salvação? Um hiato. Sobre o reino ou sobre a salvação? Não tem resposta? Ele falava sobre as duas coisas. Ele falava sobre as duas coisas. Mas ele falava muito mais sobre o reino do que ele falava sobre a salvação. Na pesquisa que eu fiz, assim, tem uma variação porque eles pegam um contexto todo, então tem traduções diferentes, mas Jesus, ele fala mais ou menos nos evangelhos de 90 a 100 vezes sobre o tema o reino de Deus. E ele fala em média sobre 15 a 25 vezes sobre salvação. E em todos os momentos que ele fala sobre salvação, ele fala sobre a salvação como a entrada para o reino, como um convite para o reino que ele veio estabelecer. Então Jesus fala sobre os dois. Não foi isso que ele disse para Nicodemos? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, um grifo meu ali, tá? Salvação, não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então a forma de nós sermos inseridos num reino de um novo governo, no governo dos céus, no governo do Rei Jesus sobre as nossas vidas, é um novo nascimento. Eu não posso ter acesso a este reino se eu não nascer de novo, se eu não nascer de uma nova essência. Então, agora que a gente delimitou o que Jesus veio fazer, ele veio para salvar e buscar tudo isso que se havia perdido. A gente vai delimitar agora o que exatamente havia se perdido. O que se perdeu com a queda? O que nós deixamos de ter porque o pecado se estabeleceu? Quais eram as nossas impossibilidades que agora são possibilidades? Porque se a gente não delimita aquilo que nós tínhamos perdido, nós não somos gratos porque recebemos. A gente nem sabe. Se a gente deixar delimitado para tudo,
a gente não vai saber o que a gente recebeu. E nós precisamos saber o que recebemos. E para isso a gente volta lá em Adão para entender o que Deus tinha estabelecido, o que Deus tinha dado como missão para o homem. Olha lá, está em Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então a atribuição de Adão era multiplicar, que era espalhar a imagem de Deus pela terra, era administrar, que era cuidar do que Deus criou, e era sujeitar, governar em outras traduções, exercer autoridade debaixo da autoridade de Deus. Então Deus cria Adão, e aí ele dá essa atribuição para Adão. Fala: Adão, esta é sua missão, né? Quantos sabem que o jardim do Éden não era toda a terra? Você sabia disso, né? O jardim do Éden não era toda a terra. Ele foi plantado aqui. Ele era um lugar onde o Senhor se relacionava com Adão, onde a presença era possível, Adão se relacionar com a presença de Deus, e aonde Adão aprendia com Deus. Mas o jardim não era a totalidade da terra. Então Deus coloca Adão e Eva ali e fala para eles: vocês têm essas atribuições. Vocês vão se relacionar comigo neste lugar, o lugar da minha presença, e a partir daqui vocês vão se multiplicar. O que ele estava dizendo? Que a partir daqui vocês vão criar na terra um lugar parecido com este jardim. Então este jardim é o padrão, é a forma através da qual vocês vão se multiplicar. Então vocês vão expandir esse jardim na medida em que vocês multipliquem, e esta terra vai ser multiplicada e governada por esta cultura. Você está comigo aqui? Então o que Deus estava falando para Adão era que: Adão, você vai estar no lugar da minha presença, você vai aprender comigo, você vai aprender como governa e como se estabelece uma cultura, para que a partir deste lugar você multiplique isso. Então o que Deus tinha pedido para Adão era que toda a terra fosse multiplicada e parecesse com o céu. Que toda a terra se parecesse com aquele jardim, um lugar onde está a presença de Deus. Quantos sabem que o céu só é o céu porque Deus está lá? Você consegue entender isso? É a presença de Deus que faz o céu ser um lugar. É a presença de Deus que fazia com que o jardim fosse o lugar de encontro e parecido com o céu. É a presença de Deus que vai estabelecer o reino de Deus aonde quer que esse reino expanda. Então o que o Senhor estava falando para Adão é: você precisa estabelecer e expandir os princípios deste reino, deste governo, para toda a terra. Não é similar com o que Jesus ensinou a gente a orar? Venha o teu reino, o teu governo, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é nos céus. Você percebe a semelhança? Era exatamente isso. O que o Senhor tinha dado padrão, uma atribuição de expandir o reino dos céus
aqui na terra. Que a vontade de Deus fosse feita através da vida de Adão e Eva e de todos que ele multiplicassem aqui na terra, como já é nos céus. Que a cultura daquele reino dos céus, a cultura que ele estava aprendendo com o próprio Deus, no lugar de intimidade, fosse multiplicada em toda a terra. E como ele faria isso? Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Deus vem, pessoalmente, forma o homem e sopra o seu fôlego de vida em nós. Então Deus, ele estabelece um ponto de contato com Adão e sopra o seu próprio fôlego de vida. Olha lá em Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então assim, o Senhor veio, criou, depois ele vem novamente, pega Adão, coloca dentro do jardim, fala para o homem, fala para Adão, você vai cultivar agora. Ele ensina o homem como ele vai fazer. Olha lá em Gênesis 2:16. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Mais uma vez, Deus vem, se relaciona com Adão, fala, faça assim, e importante, não faça assim, isso não vai dar certo, isso você não pode fazer. Deus está ensinando Adão, novamente, se relacionando com Adão. Olha lá em Gênesis 2:18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Deus se preocupa com o homem, ele quer saber como o homem está evoluindo, ele está preocupado com o sentimento, com as emoções, em como o homem está evoluindo, em como Adão está se comportando ali naquele jardim. Olha lá em Gênesis 2:19, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. O Senhor cria os animais, e aí ele senta com Adão e fala, Adão, tudo que eu fiz aí, o que você acha? Como que você acha que aquele ali parece? E aquele outro lá? E esse aqui, o que você acha? O Senhor estava se relacionando, ensinando, mostrando para o homem. Olha lá em Gênesis 3:8, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Em resumo, como que Adão fazia isso? De um lugar de relacionamento com o Senhor. Ele estava em profundo relacionamento com o Senhor. Esta era a única forma de que o governo dos céus se estabelecesse aqui na terra, através da vida de um homem que tivesse profundo relacionamento e intimidade com o Senhor. É assim que o Senhor ensinou a Adão que faria. Era através da intimidade com Deus que eu aprendi sobre cumprir a missão de fazer a terra parecida com o céu. Mas nós perdemos essa capacidade, né? É claro que vocês não morrerão, disse a serpente. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. O problema não era se tornar parecido com Deus, certo? O problema era se tornar parecido com Deus. Todos nós sabemos disso, né? O Senhor já tinha criado Adão à sua imagem e à semelhança.
Ele mesmo fez Adão exatamente como ele e fez questão de descer nesta terra para imprimir o próprio caráter dele em Adão, para que Adão fosse um homem completamente parecido com ele. O problema não era Adão querer ser parecido com Deus. Deus criou exatamente desta forma. O problema era buscar isso fora do relacionamento e da dependência de Deus. Buscar ser Deus, parecido com Deus, buscar exercer o reino, buscar expandir os interesses do nosso rei, sem um relacionamento com o próprio rei, não vai funcionar. Não funcionou. Foi por isso que nós perdemos essa capacidade. Adão perdeu, mas eu e você também perdemos. Nós perdemos a capacidade de sermos como Deus, de nos expressarmos, de estarmos em intimidade com o Senhor, para que o nosso caráter fosse mudado, para que a gente fosse transformado diante da presença do Senhor. Tudo isso, toda essa possibilidade foi perdida. Nós perdemos a nossa capacidade de expressar e multiplicar o reino quando queremos fazer isso fora do relacionamento e dependência de Deus. Nós perdemos. Nós não podemos. É ilegal. Na verdade, não existe como, mesmo que você tente. Você pode até tentar, mas você vai cair. Você vai falhar. Então foi isso que Jesus veio buscar. Ele estabelece para nós, ele reestabelece para nós a capacidade de estarmos com Deus sem qualquer impedimento, de aprendermos com Ele em um lugar de intimidade e deste lugar estabelecermos e multiplicarmos o governo do seu reino, para que a sua vontade, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como já é nos céus. Essa é a oração de Jesus. Foi isso, e essa é a amplitude do que Jesus veio buscar e salvar. Eu não vou contar novamente o plano da salvação aqui, que todos vocês já conhecem. Quantos já foram salvos? Quantos são salvos? Quantos receberam Jesus como Salvador? Então você teve essa capacidade reestabelecida na sua vida. Eu estou falando agora sobre você. Você é este filho que foi salvo e foi incluído na família de Deus, e portanto agora você faz parte do reino e tem uma missão de, através de um lugar de relacionamento, assim como Adão tinha, um lugar de aprendizagem, um lugar de transferência do caráter de Deus para você, um lugar de aprendizado com o Senhor, para que você, aonde você estiver, o céu, a terra seja parecida com o céu. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eita, aí sim. Então, é essa capacidade que o Senhor Jesus trouxe de volta para nós. É isso que Ele veio buscar e salvar. É isso que estava perdido e que agora foi encontrado. Nós recebemos de volta. Sabe quem que inventou que a igreja era igreja? Alguém sabe? Você deveria saber disso, viu? Sabe quem inventou que a igreja é a igreja? Foi Jesus. Jesus que chamou a igreja de igreja. E sabe o que a palavra igreja significa? É eclesia. Jesus usou a palavra eclesia. E sabe o que era eclesia? Eclesia era um compartimento militar, militar, que ia do exército romano. Ele emprestou uma palavra do exército romano para denominar
Aqueles que seriam salvos, incluídos num reino, e que teriam a atribuição de expandir esse reino, através de um lugar de relacionamento com Jesus, aqueles que tinham a missão de imprimir a cultura do reino para onde fossem. Ele pegou uma expressão do exército romano, para poder denominar este povo. E sabe o que essa compartição fazia? Ela ia adiante do rei, para estabelecer cultura nos povos que tinham sido dominados, de forma que quando o rei chegasse, ele estivesse se sentindo em casa. Parece similar? É por isso que Jesus nos intitula como eclesia, a igreja, aqueles responsáveis por estabelecer cultura do reino, para que quando o rei vir, ele se sinta em casa. Você tem esse papel. Você tem o papel de que você aprenda com o próprio rei, seja recebido pelo caráter do rei, e para que você possa estabelecer o reino dos céus onde você estiver. Você é eclesia. E a vontade de Deus não mudou. Ela continua sendo a mesma. Eu fiz uma comparação aí da missão de Adão com a nossa missão. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, e encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Essa é a missão de Adão. E qual que é a nossa missão? Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vocês conseguem enxergar que a vontade de Deus não mudou e que a missão também não mudou? Eu trouxe um paralelo aqui, ó. Para Adão o Senhor fala: multiplicai-vos. E para nós ele fala: fazei discípulos, multipliquem, façam mais de vocês mesmos. Enchei a terra. Toda a terra precisa receber esta cultura que vocês carregam. E o que ele fala para nós? Ide a todas as nações, todas as terras, todos os povos, todos os lugares. Domine a terra, estabeleçam o governo deste reino sobre a terra. A autoridade deste governo precisa se estabelecer. E para nós, toda a autoridade me foi dada. Vão, portanto, com a autoridade que eu dei para vocês. Talvez você já saiba disso, não sabe? Nós já sabemos que essa é a nossa missão. Já falamos muito aqui, tivemos inclusive uma série específica sobre missão e propósito. Esse tema foi muito abordado. Significa que, aonde nós vamos, nós carregamos a capacidade de levar a cultura do céu. E nós temos a autoridade delegada pelo Senhor, para que essa cultura de fato seja estabelecida. Mas como nós temos feito isso? Agora eu quero que você faça uma pergunta honesta para você mesmo. Como você tem carregado esta autoridade? Como você tem exercido o seu papel? Como nós temos exercido o nosso papel como igreja? Nós precisamos aprender
a reivindicar os nossos direitos de cidadãos dos céus. Aqueles que são responsáveis por estabelecer cultura, a eclesia. Você precisa aprender a reivindicar seu direito. Mas quantos sabem que, se nós não sabemos os nossos direitos, não iremos reivindicá-los? Você só pode exigir o seu direito quando souber o que é seu direito. Quantos sabem que os benefícios de um governo, presta atenção nisso aqui, os benefícios de um governo, eles são estabelecidos pelo caráter do seu rei. Eu vou falar de novo. Os benefícios de um governo são estabelecidos pelo caráter do seu governante. Quanto nós temos experimentado dos benefícios do reino dos céus nas nossas vidas, de forma prática, no dia a dia, na nossa rotina. Mas o reino só pode estabelecer quando os princípios e os benefícios do reino dos céus só pode se estabelecer nas nossas vidas quando o rei governa. Se Jesus não governar, você não está debaixo dos benefícios deste reino. Se Jesus não for Senhor, não há benefícios do reino sobre as nossas vidas. Eu só posso desfrutar dos benefícios do reino quando eu estiver submetido a este reino. Se eu não estiver submetido a este reino, eu não vou ver os benefícios do reino se estabelecerem. Um norte-americano pode usufruir dos benefícios do brasileiro, por exemplo, Bolsa Família? Por quê? Ele não está submetido a este governo, é ilegal, ele não pode exigir. Então existem duas formas que talvez nós não estejamos vendo os benefícios e os direitos do reino se estabelecerem na nossa vida, porque são as formas que podem acontecer de que sejam impedidos que os benefícios do reino que o Senhor tem para nós possam se estabelecer. O primeiro dele eu já falei, é através da ilegalidade. Se você não estiver submetido às leis daquele governo, você não pode usufruir dos direitos que aquele governo lhe atribui. Eu vou dar outro exemplo. Nós temos o direito de andar livremente pelas ruas, não temos aqui no Brasil? Isto está protegido pela Constituição Federal. Você pode andar, você pode ir para onde você quiser aqui dentro do Brasil. Evidentemente que tem os parâmetros de como se fazer isso, mas você pode ir. Desde que você cumpra os parâmetros, esteja legal, você tem o direito. Mas se você
deixar de cumprir um dos parâmetros, infringir uma das leis, você passa a estar debaixo da ilegalidade e pode ter esse direito suprimido. Por exemplo, você pode andar com drogas no seu carro de um lugar para o outro? Não, né? Se a polícia pegar, cadeia. Você vai ter o seu direito de se locomover suprimido. Você vai ser preso. Você vai ter que se submeter às penalidades, porque você está submetido ao governo brasileiro. Então, quando você está ilegal, você não tem direitos estabelecidos deste governo. E a segunda forma é quando nós não sabemos. Eu simplesmente não sei o que é meu por direito. Você simplesmente não conhece. Sabe, os direitos trabalhistas são um bom exemplo disso. Tem tantas coisas aí, quem é empresário aí sabe, de vez em quando o pessoal aparece com umas coisas. Não, mas eu não tenho direito a Pix de aniversário, eu não tenho direito, eu vi lá que lançaram o FGTS não sei o quê. Enfim, quem tem funcionário registrado sabe disso. Às vezes nem nós mesmos sabemos, e aí quando a gente não sabe, a gente vai em um especialista, vai lá no advogado, né? Fala para o advogado, então, o que é isso daqui? E aí ele vai procurar as leis e vai dizer para nós, é verdade, eles têm direito. Então, se eles têm direito, cumpra-se o direito, porque senão quem se torna ilegal é você, viu, empresário? Então, quando você não sabe, você pode não exigir. Você precisa ir lá, fazer o seu cadastro, pedir, por exemplo, qualquer um desses direitos aí. Não é automático, você precisa saber e requerer. Eu tenho esse direito e eu quero usufruir disso. O mesmo se aplica, né, como cidadão brasileiro. Até usei bastante disso aqui já. E como que eu posso saber sobre os meus direitos? Para saber sobre os meus direitos, como cidadão brasileiro, eu recorro à Constituição Federal, certo? Não é lá que estão todas as leis, né? Então, tem as minhas obrigações e os meus direitos. E Jesus, ele conhece sobre jurisdição. Sabe? Ele explicou para Nicodemos que era necessário nascer como cidadão do reino para poder desfrutar dos benefícios do reino. O mesmo se aplica a nós. Nós precisamos nascer de novo, novas criaturas. Se não nos tornarmos cidadãos do reino, ou então não sabermos sobre os nossos deveres e direitos, podemos legalmente acabar não exercendo todos os direitos que nós temos como cidadão do reino. Não foi o que Jesus disse para Nicodemos? De maneira nenhuma, não há como. Se você não nascer de novo, não há como você se tornar cidadão do reino. Nicodemos não entende, né, muito bem tudo aquilo. Mas Jesus estava falando exatamente de jurisdição. É ilegal, não tem como. Se você não se tornar parte da família, se você não nascer para este reino, se você não estiver debaixo de legalidade, debaixo desse reino, você não pode. E Jesus, sabendo disso, ele faz isso por nós. Logo, todo aquele que está em Cristo
se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A gente já falou sobre isso bastante vezes agora, mas eu quero dar um enfoque sobre o porquê de nascer para este reino. Mas a expressão no grego para nova criatura é kainekitsis. Mais uma vez, perdoa pela pronúncia. Kainé, novo em qualidade, de uma natureza diferente. Não apenas recente, recém-criado. É uma natureza diferente. É uma criação, algo que foi criado. Não é algo melhorado, sabe? Ah, Jesus veio e eu agora sou um marido um pouquinho melhor. Não é isso. O que Jesus estava fazendo quando Ele nos fez nova criatura é nos fazendo de uma nova essência, de uma nova origem. Ele estava nos dando legalidade, nos tornando legais, nos tornando cidadãos do reino dos céus, para que a gente pudesse cumprir essa missão, porque se isso não fosse feito, nós estaríamos debaixo de legalidade, não teríamos condições de cumprir a missão que Ele nos deu. Então Ele faz aquilo que seria impossível para nós. Tem alguém que tem dupla cidadania aí? Tem alguns que têm dupla cidadania. Então você está submetido aos direitos do Brasil enquanto está aqui, e para o país que você for também você está submetido. Então assim, eu quero fazer essa pergunta de novo. Tem alguém que tem dupla cidadania aí? Você não entendeu a pergunta. Eu vou fazer de novo. Tem alguém que tem dupla cidadania aí? Todos vocês têm dupla cidadania agora. Você é um cidadão dos céus, mas também é um cidadão aqui na terra. Jesus fez isso por você. Ele tornou legal para que você pudesse cumprir a missão. Ele fez aquilo que seria impossível para você. Só que Nicodemos não entendia. E Nicodemos estava tentando entender, mas Jesus, não tem como eu vou voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Jesus faz isso por mim e por você. Logo, os que estão em Cristo se tornaram nova criação. A vida velha acabou. Agora, a nova vida teve início. Então assim, você era um cara que vivia como cidadão desta terra, a vida velha. Agora, muito embora você ainda seja cidadão da terra, você vive uma nova vida. A nova vida é do cidadão do céu. Agora você vive como cidadão do céu. A salvação criou em você uma nova identidade. E agora, como cidadão do céu, você foi incluído no plano de Deus. Olha o que está escrito lá em Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. A obra-prima de Deus aí, em outras versões, feitura de Deus, a essência dessa palavra, mais uma vez, no grego, ela está muito próximo com a nova criação, uma nova criatura, e ela carrega a essência de criação do autor. Por isso que algumas versões utilizam a obra-prima. Porque esta obra-prima tem a essência de quem a criou. Você, obra-prima de Deus, feitura de Deus, tem a essência de quem criou você como uma nova criatura.
Você tem a essência de Deus. Uma obra, ela é conhecida pelas suas qualidades. Um quadro, ele é conhecido pelas suas qualidades? Não, não é. Ele é conhecido pelas qualidades do autor. Ele é conhecido pela qualidade do autor. É a essência de quem fez. O valor da obra, ele é atribuído pela origem. Sabe, algumas obras ficaram perdidas durante algum tempo. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Algumas obras de Picasso ficaram perdidas, escondidas durante muito tempo, sem valor algum, porque não sabiam. Elas se perderam e não sabiam o que era. E aí, alguns especialistas descobriram um acervo que tinha um monte de coisa escondida lá e foram pesquisar. Eles olharam para aqueles quadros e falaram: nossa, como esse quadro é bonito, que cores incríveis, que tela grande, que bonito. Porque assim, é minha percepção de beleza, pode ser bonito para mim, pode ser para você. Foi isso que eles olharam? Não. As características, o DNA, a essência de quem fez, foram o que atribuíram valor. São obras avaliadas em mais de 10 milhões. Porque eles identificaram, esses traços aqui, são todos de Picasso. Tá vendo? A forma como ele usa, a pincelada. Especialistas em arte vão saber falar melhor do que eu disso, mas a origem determina valor. Porque agora eu tenho uma nova origem. Eu tenho um novo valor. Mas esse valor só permanece por causa da origem. Da origem. Então, quais são as obras que de antemão Deus preparou para nós? A gente já definiu, que nossa missão é a mesma que a de Adão, e que o plano de Deus não mudou. Você está convicto disso? Amém? Você está convicto disso? A mesma missão que foi dada para Adão, foi dada para você. Ele quer que a terra seja parecida como o céu. Através de quem? Através de quem? Acho que vocês não estão convictos ainda. Através de quem? Através de nós. Ele quer que eu e você carreguemos a cultura dos céus e que onde nós estivermos, a terra seja parecida com o céu. Mas como nós faremos isso? Nós temos a responsabilidade de estabelecer um novo governo na nossa casa. Nós temos a responsabilidade de estabelecermos um novo governo nos nossos relacionamentos. Nós temos a responsabilidade de estabelecermos um novo governo no nosso trabalho. Mas assim como se eu não sei quais são os meus direitos como brasileiro, eu acabo não desfrutando dos benefícios que o governo tem para mim, como cidadão do céu, se eu não souber os benefícios, eu não vou desfrutar. Mas como eu sei? Aqui no Brasil eu tenho a Constituição Federal, e no céu? O que eu tenho no céu? A Bíblia. A Bíblia é a Constituição do céu, está tudo lá. É a palavra de Deus.
Como você vai saber dos seus direitos se você não abre a Constituição do céu? Você quer os benefícios do céu? Quem quer o benefício do céu? Só esse pouco? Meu Deus! Quem quer os benefícios do céu? Ei, sim, nós queremos os benefícios do céu, mas nós precisamos aprender quais são eles, os nossos direitos e os nossos deveres. Leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Ela é a Constituição. É ali que está estabelecido todos os seus direitos, todos os seus deveres. E sabe de uma coisa? Quando a gente não sabe de algum direito nosso, relacionado ao nosso trabalho, ou qualquer coisa que nós temos direito, de ir no médico, entrar na justiça por causa de um plano de saúde, qualquer coisa nesse sentido, nós corremos para um especialista nas leis, certo? Nós vamos atrás de um advogado. Ei, me ajuda, eu tenho esse direito, eu preciso saber o que é. Por que nós não fazemos a mesma coisa em relação aos direitos como cidadãos do céu? Por que nós não corremos para o Espírito Santo e dizemos para Ele: ei, Espírito Santo, me ensina sobre isso. O Senhor me prometeu que me guiaria toda a verdade, me ensina a verdade sobre isso. Nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador, para nos ajudar, para compreender os nossos direitos, para compreender os nossos deveres, para aprendermos a exercer legalidade, para aprendermos a exercer os direitos de cidadão do reino. Cuidado, a falta de conhecimento pode te destruir. Talvez você esteja usando tão pouco do seu direito, porque falta conhecimento, porque você não se interessou ainda, você ainda não se interessou pelos seus direitos como cidadão do reino. Você talvez ainda nem tenha convicção de que é um cidadão do reino, mesmo diante de tudo que eu expus para você aqui, mas isso é só conhecimento. Isso é só conhecimento. Se isso não se tornar uma experiência, vai ser mais uma palavra legal. Uau, que legal. Mas se isso não se tornar conhecimento para mim e para você, se isso não mudar o nosso comportamento, se isso não mudar a nossa postura, a nossa posição, não vai mudar nada. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Mas também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei. Vocês conseguem notar que é o mesmo erro que Adão havia cometido? O sacerdote estava exercendo influência fora do relacionamento e dependência de Deus. Quem são os sacerdotes de hoje? Um reino de reis e sacerdotes. Ei, você é o sacerdote. Você é aquele que agora, legalmente, porque você é um cidadão do reino, você pode estar diante de Deus. Então nós temos a obrigação, eu e você, de garantir que as leis deste governo sejam cumpridas, porque era o que estava acontecendo com aquele povo. Por que eles estavam sendo destruídos? Porque eles estavam se esquecendo da lei. O sacerdote, que hoje tem a figura minha e sua,
ele não estava diante de Deus. Ele estava querendo exercer o governo sem a presença de Deus, se esquecendo das leis do Senhor. Ele não mais estava com o Senhor, escutando o que o Senhor tinha para estabelecer os direitos do reino sobre aquele povo. Ele simplesmente estava exercendo uma autoridade delegada pelas pessoas. E aquele povo estava padecendo, porque o sacerdote não cumpriu a missão dele. Nós podemos ser destruídos por falta de conhecimento, meu irmão. Nós podemos deixar de desfrutar tanto do reino nos nossos dias por falta de conhecimento. Porque nós não demos os passos. Porque nós não assumimos o nosso papel. Porque nós não sabemos aquilo que é nosso por direito. A falta de conhecimento pode te destruir, mas o conhecimento que te torna livre, existe um conhecimento que te torna livre para cumprir a missão. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Permanecer no relacionamento e dependência de Deus é o único caminho para cumprirmos a missão. Precisamos nos relacionar com a verdade, que é Jesus, para nós estarmos legalmente aptos para cumprir a missão. O reino não existe sem o rei. Eu falei isso já. O céu é o céu porque Deus está lá. Sem permanecer em Jesus, não podemos manifestar a cultura do reino. É ilegal. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Jesus fez algo ainda mais incrível para mim e para você. Eu já estou caminhando para o final, se a banda quiser subir. Jesus fez uma coisa ainda mais incrível do que Adão tinha. Adão se relacionava com Deus naquele jardim. Era o único lugar onde ele podia se relacionar com Deus. Mas sabe o que Jesus fez para mim e para você? Ele fez um jardim particular. Você não se empolgou com isso. Ele fez um jardim particular. Ele fez um céu particular para cada um de nós. Ele veio habitar em você. Você é a habitação do próprio Deus. E aonde Ele está, o céu também está. Quando você entende este lugar que o Senhor tem para você, você não quer outro lugar. Quantos já falaram aqui, nossa, mas como seria viver no Jardim do Éden? Eu já falei, devia ser incrível. Devia ser incrível. De fato deveria ser, sabe? Imagina, andar com Deus ao entardecer, aprender com Deus, sabe? O Deus vir ensinar para nós os limites, o que pode, o que não pode. Agora entendi, Deus. Mas enquanto eu estava estudando sobre essa palavra, o Espírito Santo falou para mim: você vai se surpreender quando você encontrar Adão no céu. Porque você tem algo que Adão não tinha. Nós temos algo que Adão não tinha. Nós temos a possibilidade de caminharmos com Deus o tempo todo.
nós temos a capacidade, a possibilidade de caminharmos com Deus o tempo todo. Sabe, nós temos menosprezado aquilo que o Senhor nos deu, mas foi tanto. Existe um céu particular para você, existe um lugar da presença do Senhor para você, e você só precisa parar um pouco e dizer: Senhor, eu quero desfrutar da tua presença. E sabe de que você precisa para isso? Você só precisa de Jesus. 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 Você não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Eu queria que você levantasse aí no seu lugar enquanto eu orava pelo término. A gente já vai finalizar dessa mensagem. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, existe algo específico que o Senhor quer falar? Existe algum direcionamento? Porque não faz sentido, Senhor. Muito legal, eu fui abençoado enquanto estive estudando para essa mensagem, mas é sabedoria que o Senhor nos deu, o Senhor me direcionou, mas o que o Senhor quer fazer de forma específica? De que forma que o Senhor quer entregar isso para a tua igreja? Existe um apelo específico para fazer para as pessoas. Eu até mandei mensagem para o pastor César ontem, falei: pastor, me ajuda. Me ajuda aqui que eu não estou conseguindo finalizar. Eu não sei como fazer. Aí sabe o que o pastor falou para mim? Ele falou: tem coisas que só vem depois. Continua orando aí. Eu tinha orado o dia inteiro, cara. O dia inteiro. E aí eu fui dormir. Eu falei: Senhor, eu não terminei. Eu preciso de ajuda. A minha esposa sabe disso. Ontem ela sentiu minha falta. Mas hoje você vai ter minha presença no almoço. E aí, hoje pela manhã, enquanto eu estava orando novamente por essa mensagem, o Espírito Santo me tomou. E eu estava sozinho, desci antes de todo mundo. E aí eu estava chorando, sabe? Porque eu estava vendo, sabe, a igreja sendo completamente tocado pelo Espírito Santo. Não era algo específico, era para todos nós, sabe? E aí o Senhor falou para mim assim: o encontro é o encontro que muda tudo. Não existe apelo que eu possa fazer aqui. Se você não se permitir ter um encontro com Jesus, nada disso que eu te falei é para você. Porque é só o encontro que muda tudo. Então, eu só quero fazer aquilo que eu vi, que o Senhor me mostrou, né? Que a gente possa se encontrar com Jesus. Tira agora 5 minutos, a banda vai tocar aqui. Que você tenha liberdade para se encontrar com Jesus. Ajoelhe, dê as mãos, abrace, ande. Você está livre para andar sobre a igreja, tá? Inclusive nessa visão a igreja estava andando em círculos. A igreja estava andando em círculos enquanto adorava ao Senhor. Então, enquanto a banda toca, a banda vai ministrar, feche seu olho. Não se preocupe com o céu do seu amigo aí do lado. Se preocupe só com o seu céu particular agora, com o lugar específico que o Senhor tem para você. E se encontre com Jesus agora. Ele está aí. Ele está separado aí, te esperando. É o momento de você se encontrar com Ele.